Lari la la, lari la la, lari la la. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou lá. Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente e a gente usa como guia de estudo esse livro chamado Lição da Escola Sabatina. Esse livro foi publicado no início do ano. Ele foi tão feliz que ele colocou na capa o leão. O leão está rugindo aqui no Monte da Oração em Barueri, aqui no Monte da Internet. Não é o leão 13, não é o leão 14, é o leão 0. O leão 0 é Jesus Cristo. Lembra? João estava chorando, porque havia um testamento e ninguém era digno de abrir esse testamento. E ele chorava copiosamente. Então um anjo ou um dos anciãos chegaram assim e falaram: calma, meu filho, não chore, porque o leão da tribo de Judá é digno de desatar os 7 selos do livro Testamento. Então João enxugou as lágrimas e virou para olhar. Ele queria ver o leão da tribo de Judá. O que ele viu? Ele viu um cordeiro. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, quando João Evangelista olha para tentar ver o leão da tribo de Judá, eis que ele vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com o aspecto como se fora morto. Tá vendo aqui, ó, acima do leão? Ó, acima do leão, a cruz, como se fora morto. Esse leão com aspecto de cordeiro, esse leão com aparência de cordeiro, é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o mais poderoso dos leões. Não é o leão 13, não é o leão 14. O leão 13 ruge em Roma. O leão 14 ruge em Roma. O escritor bíblico nos alerta: cuidado! O inimigo está rugindo como leão, a fim de devorar muitos. Mas quem vai rugir mais forte no final de tudo é o leão da tribo de Judá. Mas você não vai olhar para ele e vai ver um leão, não. Quando você olhar para ele, você vai ver Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta semana, nós estamos estudando a segunda parte dos Salmos. Os Salmos têm profecias, têm imagens proféticas maravilhosas.
tem símbolos muito robustos para a gente lembrar o verso da semana. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Salmo 67, 3 e 4. Só para relembrar a leitura dessa semana. Salmo 46, Jeremias 4, 23 a 26. Salmo 47, 1 a 4. 1 Tessalonicenses, primeira carta escrita aos povos de Tessalônica, 4, capítulo 13 a 17. Salmo 75 e Apocalipse 14, 6 a 12. Apocalipse 14 é o Evangelho em miniatura. O autor Chambonstra, ele manda ler 6 a 12. Bom dia, meu jovem. Bom dia. Mas eu peço a você, vá mais além. Leia todo o Apocalipse 14. Bom dia, meus jovens. Vamos com Deus. Leia todo o Apocalipse 14, porque ele é a salvação dos povos da terra, em resumo. A propósito, se você não tem familiaridade com a Bíblia, comece agora. Vou dar uma dica aqui de ouro, tá bom? Leia Apocalipse 1 ao 5. Leia com oração, com devoção a Deus. Depois você vai ler o capítulo 12. Bom dia. Tá faltando um dos meninos. Ficou doente? Ah, meu Deus. Saúde pra ele, viu? Vai com Deus. Então, recapitulando. Leia Salmos, Apocalipse 1 a 5. Para você entender o contexto da carta de João, para quem era a carta, esse Apocalipse, e quem é que estava mandando? É o Deus Todo-Poderoso que vive em luz imarcessível. Aí você vai para o Apocalipse 12. Apocalipse 12 mostra o drama da igreja cristã nascente. E a igreja é apresentada como uma mulher. A mulher está vestida de sol, tem o sol na cabeça, tem a lua sob seus pés. E a mulher está grávida, gestante, e ela está para dar à luz um filho. Só que aparece um dragão, que a gente sabe que esse dragão é Satanás. Então, mulher é a igreja, o dragão é Satanás, e quem é o filho? Jesus Cristo. O capítulo 12 termina com a mulher fugindo para o deserto. Do capítulo 12 você vai pular para o 14. O capítulo 14, ele mostra a adoração que é apresentada em capítulo 5 no céu. Na verdade, o evangelista está falando assim: essa adoração está acontecendo no Monte Sião. Para ser um pouco mais pedagógico, eu estou colocando essa adoração no céu, para que você entenda o clima de salvação que é o céu. O trono de Deus, 24 anciãos adorando, uma grande multidão de 144 mil e uma enorme multidão de bilhões, eu estimei em 6 bilhões de humanos adorando a Deus. E nessa mesma cena, o evangelista mostra uma multidão também de perdidos. Eu estimei como se fosse a terça parte dos anjos. Então, trocando em miúdos, no mínimo, vamos imaginar 9 bilhões de viventes hoje no mundo. Então, se fosse 9 bilhões de viventes no céu, então imaginamos 3 bilhões se perderam. Então essa multidão de perdidos é de no mínimo 3 bilhões de pessoas. E o Apocalipse 14 acaba mostrando como que eles chegaram lá. Mostra a colheita dos santos, representado na colheita do trigo. Mostra
a colheita dos ímpios, representado na vindima da uva. O trigo colhido foi colocado no celeiro de Deus, o céu, o Monte Sião. A uva vindimada, ela foi jogada no lagar da ira de Deus. O Apocalipse diz que é tanto sangue, aquela uva significa o sangue, então são os perdidos. É tanto sangue que o sangue de uva subia até o queixo dos cavalos. Bom dia, meus jovens. Vão com Deus, hein? Então, esse Apocalipse 14, eu adoro essa passagem. É o Evangelho em miniatura. Se você quiser que a gente fale só sobre o Apocalipse 14, anote aí que a gente vai falar, tá bom? Bom dia, meu jovem. Agora vamos à lição do dia. Ontem nós falamos sobre debaixo dos seus pés. Nós falamos que os reis, antigamente, eles andavam a terra. Bom dia, meu jovem. Ele andava a terra e olhava na terra o seu povo. Queria saber como é que estava tudo bem. Lembra de Jó, capítulo 1? Quando os filhos de Deus vão se encontrar com Deus no céu, tem um intruso. A Bíblia fala, e no meio deles veio também Satanás. Aí Deus pergunta, de onde é que você está vindo, Satanás? Aí ele fala, vim de rodear a terra, de passear por ela. Uau! Então ontem nós vimos que esse passear pela terra é Deus tomando posse de todo o Monte Sião, de toda a terra. Hoje, quarta-feira, 28 de maio, vinho e sangue. O que o Salmo 75 revela sobre alguma das questões que estarão em jogo no juízo de Deus? Leia também Mateus 26, 26 a 29 e leia também Apocalipse 14, 9 a 12. Esses textos nos ajudam a entender essas questões? Aperta o pausa, leia lá, volta aqui e vamos ouvir os comentários do autor. O autor dessa lição é Shawn Bonstra. Você já leu, voltou aqui? Tudo bem. Alguns estudiosos, diz o autor Shawn Bonstra, acreditam que o Salmo 75 teria sido cantado na destruição sobrenatural do exército de Senaqueribe, uma história que parece apontar para a destruição final dos ímpios em Apocalipse 20. O povo de Deus estará dentro da cidade santa, com seu rei justo, quando os exércitos do mal surgirão para tentar cercá-los, mas serão destruídos pelo próprio Deus. Parece que eu já li isso aqui. Será que eu estou lendo errado, papai do céu? Eu vou acabar a leitura aqui, porque se eu não fiz, fica feito, tá bom? Uma das coisas que Deus corrigirá no juízo será a apropriação indevida do poder que ocorreu no mundo caído. As pessoas não vivem para os outros, nem para a glória de Deus. As pessoas vivem, vai com Deus, orgulhosamente para a sua própria glória. Eu já falei sobre isso. Falamos sobre o filósofo Nietzsche. Morreu doido! Morreu doido! Perdido! Então tem três pessoas que são terríveis: o filósofo Nietzsche, o filósofo Voltaire e o naturalista Darwin, Charles Darwin. São três homens extremamente mundanos. Vai com Deus, meu irmão. Homens que viveram para sua própria glória, homens que fizeram história, mas passaram para a eternidade como desgraçados e perdidos. Mesmo diante dos problemas, somos chamados a ter esperança e não julgar o futuro pelos eventos atuais. É fácil se despertar ao ver os pilares da civilização sendo corroídos pelos incrédulos que defendem ideias antibíblicas a respeito de Deus. Os valores morais são atacados mesmo em questões tão fundamentais
quanto o fato de que Deus criou o ser humano como homem e mulher, com sexo masculino e feminino, práticas imorais das quais muitas teriam vergonha de falar, mesmo em particular, são elogiadas publicamente. O mundo vai de mal a pior. Agora sim, vamos entrar na lição de hoje, tá bom? Então, retificando, hoje não é quarta-feira 28 de maio, e sim quinta-feira 29 de maio. Fica como se fosse uma revisão, tá bom? Para que se conheça a tua salvação. Meu irmãozinho, leia agora o Salmo 67. Como esse hino de louvor nos ajuda a compreender o papel do povo de Deus em Apocalipse 14, especialmente Apocalipse 14, 6 a 12. Aperta o pausa, leia lá e volta cá. Engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, criaram um novo revestimento preto que torna quase invisíveis objetos pintados com ele. Parece que eu já fiz esse também. Ai Deus, ai Deus, ai Deus. Às vezes tratamos o movimento divino dos últimos dias como uma sala de embarque especial, reservada para viajantes espirituais frequentes, e parecemos contentes sabendo que os outros estão sentados na sala de embarque desconfortável, despreparados para a jornada. No entanto, a igreja remanescente de Apocalipse 14 não se contenta em permanecer em Sião, desfrutando a presença de Cristo. Em vez disso, ela voa para a terra, convidando o mundo a se unir a eles no Monte Santo de Deus. A igreja remanescente de Deus são todos os cristãos que reconhecem a Deus como seu suficiente Salvador. Apocalipse fala que havia um anjo, 3 anjos voando no céu, e eles gritavam: caiu a Babilônia, fugi dela. E essa mensagem é para aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. Fuja da prostituição. Se alguém adorar o poder humano, esse será destruído por Deus. Se você quiser que eu fale só sobre o Apocalipse 14, fala aí nos comentários que eu vou falar, tá bom? Muito obrigado pela sua paciência. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê, não pouquinho, meu amigo, mas muita, muita, muita paz. Oh, oh, oh.